Gente, falou juntos, Anne. Jarbas, Mira, Anne, Lopo, Francisca Tamura. Opa, boa noite. Boa, tudo bem? Anne, não esqueça da comemoração, viu? Ah, tá. Bora. Eu acho que eu vou aí comemorar com vocês. Boa noite mais uma vez a todo mundo. Agora estamos gravando a reunião. Vira, que bom sua presença. O senhor Tamura lá na cidade japonesa, agora não lembro o nome. E professora Ana Rita. Quem vai presidir aqui é a professora Karine, né? Só vou dar algumas palavras iniciais. Estamos aguardando um membro da banca, né? Karine, quem é? Professora? Raidalva, eu já mandei a mensagem para ela, ela está respondendo. Vou colocar aqui no silencioso. Temos a ilustre presença aqui também do professor Jarbas, que agora está em Sergipe. Queridíssimo professor Jarbas. E ela já vai acessar. Estudantes aqui, vários estudantes, professor Borges. Que bom que ele está aí na banca. Já a gente começa com o TCC de Anne, né? Queridíssima Anne. Acabou agora o estágio 4, não foi? Há pouco tempo, né, Anne? Foi. Estágio 4, inglês. Daqui a uns dias é o nosso colega, a nossa colega. Em sala de aula. Amém. Bom, a comemoração vai ser na ilha. Na Com casa do Já se escalou. A Dalva já acessou. Olha, menos uma mulher. Boa noite. Boa noite. Vou tirar uma foto aqui com a professora Rai. Tudo bom, professora Rai? Boa noite. Mais gente aqui. Pronto. Só um pouquinho para fazer um print aqui. Tá com a tarde aqui da galeria embaixo, né, não? Deixa eu ver se consigo. Ah, já sei. Você tá com o microfone silenciado, Raidalva. Isso aqui eu não sei. Boa noite, colegas. É um prazer estar aqui. Parabéns, Anne. Parabéns, Karine. Parabéns, Jarbas. Parabéns, Lopo. É um prazer encontrar com vocês. Boa noite, Borges. Prazer estar aqui com vocês também, Borges, nessa banca. Eu não sei como é que tira essa faixa também, não, Lopo. Tentei, mas não consegui. Verdade. Boa noite aí a todos e todas. Está silenciado, Ana Rita. Não estou. Obrigada, Karen. Não, estava pedindo para você aumentar um pouquinho, para você visualizar as outras pessoas. Consegue? Boa noite, Aninha. Boa noite, colegas. Boa noite a todos e todas que estão aqui na... Boa noite, professora. Boa noite, todos estão aqui. É uma grande alegria estar aqui com vocês nesse momento formativo. Bira, que bom revê-lo por aqui, Bira. Idem, professora. Maravilha. Boa noite, Aninha. Prazer revê-la por aqui, Aninha. Boa noite a todos os estudantes que estão aqui conosco. Um forte abraço. Boa. Lopo, tira uma foto aí, Lopo. Gente, agora ficou diferente, Lopo. Lopo está compartilhando aí a... Ah, entendi o convite. Ah, tá. Isso. Começar, né, gente? Espera aí. Ô, Lopo, só uma pergunta. Não tem como você admitir automaticamente, não? Entrou a professora Nete agora aí, viu? Pronete. Do PIBID que você trabalhou, não foi? Isso. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Nete. É um prazer estar aqui com você. Eu vou tentar entrar pelo meu celular, pelo meu computador. Espera aí um pouquinho.
E, Lopo, tu não consegue configurar para que todos sejam admitidos automaticamente? Olha, eu não sei, a gente está usando há pouco tempo o Teams, né? Porque ele grava, né? Antes a gente usava o Meet Google, agora eu não Me conheço. parece, Karine, que quando é convidado, não tem como não. Ah, entendi. Não, tranquila, porque eu também não tenho acesso para fazer isso, não. Professora Raidalva, temos a presença ilustre aqui de um morador do Japão, né? Nossa, Tanura Francisco. Tanura, boa noite. Seja bem-vindo, viu? Prazer. Oh, boa noite. Aqui é bom dia, né? Bom dia. Vim Seja prestigiar o muito TCC da minha bem-vindo. prima, Anne. Ele acordou para prestigiar aí. Maravilha. Ela me convidou, eu falei, opa, minha prima, né? Você é primo? Ah, pelo sobrenome eu vi que era primo. Isso. Não sou estudante, né? Sou um mero espectador hoje. Ai, maravilha. Excelente. Que horas são aí, Tamura? Agora Ó, sou... o presidente aqui é Karine. Posso só fazer a abertura, Karine? Claro, fique à vontade, Lopo. Inclusive, eu tinha até liberado para que você presidisse a mesa. É que eu quero saber se a professora Anete, fala. A Anete se encontra aí? Anete? Acho que ela ia voltar pelo computador. Ah, foi. Ela ia acessar o Yuma está chegando. Né? Boa noite. Para que não seja tão cansativo também. Então, vamos começar aqui rapidinho. Então, pessoal, né? Estão visualizando? Sim. Então, eu estou aqui como coordenador, sou o professor Alexandre. Desejo a todos boa noite, sejam bem-vindos à apresentação do trabalho de conclusão de curso de Anne Elizabeth Soares Tamura, estudante da licenciatura em matemática do IFBA Campus Camaçari, né? Então, nosso instituto, por meio da coordenação e dos autores aqui presentes, professora Karine como orientadora e professor Jarbas como co-orientador, convidam a todos aqui a assistirem a essa apresentação do TCC. E nós temos aqui a composição da banca, né? A professora Karine Socorro Pulgas da Silva, orientadora, e vai ser a professora presidente da banca, que vai direcionar todo o trabalho. Professor Jarbas Cordeiro Sampaio, membro da banca e também co-orientador, professora Maria Raidalva, queridíssima, nossa professora avaliadora interna, também o queridíssimo e ilustre professor José Borges dos Santos. Então, vou passar, então, a palavra, né, à professora Karine, lembrando aqui que o título do trabalho é um estudo dos impactos no ensino de matemática causados pela pandemia da Covid-19. Então, boa noite, professora Karine, assuma a presidência dessa banca examinadora e fico aqui à sua disposição. Tá, muito obrigada. Uma boa noite a todos e a todas. Primeiramente, boa noite a Alexandre Boleira Lopo, que é o coordenador do curso da licenciatura do campus IFBA Camaçari. Boa noite, Anne Elizabeth. No momento, ela daqui a pouco, né, vai defender o TCC. Boa noite também aos meus colegas que estão na banca, Maria Raidalva, José Borges e Jarbas Cordeiro, com quem eu pude partilhar esse trabalho e ajudou bastante aí, contribuiu muito. Inclusive, a gente está com essa parceria com outros 2 alunos da licenciatura. Então, o tema do trabalho de Anne é um estudo sobre a Covid-19, né, os impactos que ela trouxe para o ensino da matemática. E o título do trabalho dela é um estudo dos impactos no ensino da matemática causados pela pandemia da Covid-19. Então, foram anos difíceis que a gente tem passado, e aí foi o objeto de estudo da nossa aluna. Eu desejo sucesso na sua apresentação
E agora é com você, tá certo? Um abraço para todos que estão aí prestigiando e boa apresentação. Muito obrigada. O ideal é que só a banca fique com a webcam ligada. Demorando para carregar. Tá carregando aqui, tá só um minuto. Boa noite, meu nome é Anita Moura, sou aluna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, UIFBA, no campus Camaçari. O tema do meu trabalho é um estudo dos impactos no ensino de matemática causados pela pandemia da Covid-19. A minha orientadora foi a professora Karine da Silva, do campus Camaçari, e o meu co-orientador, o professor Jarbas Sampaio, do Instituto Federal de Sergipe, campus Lagarto. Aqui apresento a vocês os tópicos principais que serão detalhados ao longo do trabalho, tá? Então, a introdução, referencial teórico com histórico de pandemias mundiais, epidemia versus pandemia, o coronavírus e a sua disseminação, resultados de discussões com os resultados estatísticos, os impactos no ensino nas escolas federais, estaduais, municipais, particulares, ensino remoto de matemática, com aplicativos de matemática e a sequência didática. Por final, a conclusão. Então, visando compreender esse novo formato que foi atribuído ao ensino durante a pandemia, né? Esse trabalho foi para que a gente investigasse como o ensino de matemática ele foi afetado, né? Buscando minimizar os possíveis problemas e soluções, né? E entender como as pandemias foram trazidas no decorrer da história. Mais à frente eu vou abordar isso em um quadro específico. E no Instituto Federal no campus Camaçari foi criado um comitê da Covid-19, que lá são trabalhadas todas as ações que serão foram abordadas no decorrer da pandemia, né? No início de todo esse percurso, e o comitê ele continua ativo, porque a pandemia ela não acabou, né? Então, as discussões continuam, e sempre que há algum novo assunto a ser abordado, esse comitê ele põe em pauta, tá? Trarei também no trabalho análise de gráficos, falando sobre os casos curados, os óbitos da pandemia, tá? E os impactos no ensino de matemática. Esse trabalho ele foi escrito de fevereiro a julho de 2020 e eu trouxe
algumas poucas, né, alterações que estão ocorrendo agora, né, nesse período de 2022, tá? Como objetivos, temos geral, visa abordar os impactos da Covid-19 no ensino de matemática em alguns municípios do estado da Bahia, como Salvador, Camaçari, o estado da Bahia e o Brasil. Em específico, analisar dados relacionados à evolução dos casos confirmados, dos óbitos e dos curados. No referencial teórico, nós abordamos o início da pandemia, que foi em dezembro de 2019. Na verdade, não foi... O início ocorreu na China, na cidade de Wuhan. A princípio, era uma epidemia. Eu trago essa diferenciação mais adiante, tá? Então, os casos foram surgindo em um ponto em comum, que era o mercado de frutos do mar da região. E foram sendo investigados, os sintomas eram parecidos com uma gripe que já tinha ocorrido lá, tá? Que, na verdade, foi uma epidemia, que era a SARS-CoV, que ocorreu no ano de 2003, tá? Isso foi segundo o Departamento Científico de Infectologia, 2019. Então, no ano de 2020, essa gripe foi tida como novo coronavírus, o SARS-CoV-2. 2 porque já tinha ocorrido um em 2003, tá? Em janeiro de 2020, a OMS, ela nomeou, mais uma vez, renomeou, né, como novo coronavírus, o 2019 nCoV, tá? Em janeiro, até janeiro de 22 de janeiro de 2020, em 24 horas, ocorreram 17 mortes na China. Então, isso era uma epidemia que estava evoluindo, né? Em 25 de janeiro de 2020, ocorreram 1.975 casos também na China, no período de 24 horas. Em fevereiro de 2020, a OMS, ela renomeou como Covid-19, tá? Agora, o CO vem do corona, né? O VI do vírus, o D de disease, que quer dizer doença do coronavírus. O 19 é referente ao ano em que os casos começaram a aparecer. Aqui vou trazer um pouco do histórico de epidemias e pandemias mundiais. Tá? Nesse quadro aqui, na primeira coluna, é abordado as epidemias ou pandemias, tá? Na segunda coluna, o período em que isso aconteceu. Na terceira, o país ou região de origem. E na última, o número de óbitos, tá? Salientando aqui o HIV/AIDS, que ocorreu no período lá de 1981 e até os dias de hoje, tá? Ela é uma pandemia, esse vírus, ele é uma pandemia e ocorreu na região de Camarões, tá? E matou até os óbitos confirmados até o ano de 2020 foram 35 milhões de pessoas, tá? E a nossa última pandemia foi a gripe A, H1N1, que ocorreu no período de 2009 até 2010 no México, e o número de óbitos foram de 100 mil a 400 mil pessoas, tá? Então, dessa pandemia também foi originada a vacina, né, que é reforçada todos os anos, tá? Aqui eu trago a diferenciação de epidemia e pandemia, tá? Epidemia ocorre em uma determinada localidade, cidade ou região do mesmo país. Então, lá, quando estava ocorrendo apenas na China, ela era uma epidemia, ocorria apenas lá.
Quando ela ultrapassou as fronteiras do país, ela foi denominada a pandemia, certo? Por isso que a AIDS ela é considerada pandemia, porque ela transcendeu as fronteiras e ela ocorre em todas as regiões do planeta. O coronavírus e a sua disseminação. Eu vou trazer aqui alguns termos que vocês já devem ter ouvido em jornais tal, ao longo da pandemia, né? Curva de achatamento significa a redução dos casos, né? Então, é quando os casos eles estão tão altos e aí os casos acabam, o número de casos acaba caindo e ocorre aquela curva de achatamento, certo? O pico é o maior número de casos, então teve lá a curva de achatamento, o número de casos começou a subir e repentinamente ele caiu. Então, aquele ponto mais alto é o pico, tá? O platô, ele acontece com a queda, o achatamento e essa constância. Quando ela é mantida uma constância por um determinado período de tempo maior, então, significa dizer que estamos em um platô. Os casos ali, eles chegaram em um ponto constante. Aqui eu trago alguns gráficos para vocês, falando da evolução dos casos confirmados e óbitos no Brasil no ano de 2020, certo? Então, o período analisado foi de fevereiro até julho de 2020 e nós não percebemos nenhum platô, nenhuma queda, porque esse gráfico ele foi elaborado com o início da pandemia. Então, a gente só vai ver esse gráfico crescendo, certo? Em azul temos os casos confirmados e em vermelho os óbitos. Metodologia, ela é aplicada quando ela visa produzir conhecimentos para aplicabilidade de resultado de problemas específicos e descritiva em relações às variáveis para estudar as características de um grupo. E foi o que aconteceu aqui, né? Nós selecionamos um grupo e fizemos o estudo. Esse estudo ele é voltado para o ensino. Ao longo do meu trabalho, eu fiz alguns levantamentos de dados de saúde. Eu tive algumas dificuldades no início dele, porque os dados eles eram fornecidos via PDF. Não tinha nenhuma planilha de Excel onde eu pudesse ter o acesso. Então, muita coisa eu tive que fazer manualmente. Então, tirar esses dados do PDF e tal. Alguns dados desencontrados. Os municípios nem sempre ele trazia os casos diários, né? Então, havia correção também. Então, tive essa dificuldade. Também fiz entrevista com diretores, coordenadores, professores e pais de alunos para entender esses impactos no ensino e no ensino de matemática, certo? Os resultados e discussões. Aqui, essa parte será abordada os resultados estatísticos do Brasil, Bahia, Salvador e Camaçari. Tá? Brasil, o primeiro caso confirmado, ele foi em 26 de fevereiro de 2020. Tá? E a primeira morte em 12 de março de 2020. Na Bahia, o primeiro caso confirmado foi em 6 de março de 2020, na cidade de Feira de Santana. E a primeira morte em 28 de março de 2020. Essa morte aqui na Bahia, essa primeira morte na Bahia, ela foi em Salvador. Foi um senhor que tinha comorbidades, eram doenças de coronárias, ele tinha obesidade, né? Então, aconteceu dessa doença nele, trazer alguns outros problemas e veio ocasionar a morte desse paciente, certo? Em Salvador, o primeiro caso confirmado foi em 13 de março de 2020 e a primeira morte, como eu já havia dito, foi em 28 de março. Em Camaçari, o primeiro caso confirmado foi em 20 de março de 2020 e a primeira morte em 25 de abril de 2020.
Aqui está um gráfico da evolução dos casos confirmados da Bahia, Salvador e Camaçari, tá? A Bahia está em vermelho, Salvador em verde, Camaçari em azul. Então, aqui a gente percebe o gráfico de Salvador bem maior que o de Camaçari, né? Na última semana analisada. E, então, se deve também por Salvador ser uma capital e ter muito trânsito de pessoas, né? Oriundas de outros países e pode ter ocasionado essa propagação mais rápida do vírus. Aqui tá, esse gráfico mostra a evolução dos óbitos na Bahia também, em Salvador e Camaçari, que foram analisados, tá? Então, continua Salvador sendo bem superior a Camaçari na última semana analisada, tá? E também em Salvador, os casos de óbitos foram primeiros, né? Nesse gráfico tem a evolução dos curados, também da Bahia, Salvador e Camaçari. Então, o nível de pessoas curadas em Salvador também era muito maior. Isso se deve à questão do isolamento, né? O isolamento, ele fez com que quanto mais era dito que as pessoas deveriam se isolar, essa questão do vírus, ele tendia a se espalhar muito menos, né? O uso da máscara e toda essa proteção. Aqui está um gráfico dos casos confirmados por gênero da cidade de Salvador. Esse gráfico, ele foi analisado até 14 de março de 2022, certo? Esse gráfico, ele já é bem mais atual. Então, em rosa aqui, nós temos o gênero feminino e em azul, o masculino, tá? Então, vocês podem perceber que os casos confirmados feminino, ele era bem maior do que o masculino. Então, no meu trabalho, fazendo essa pesquisa, tem uma pesquisa que saiu no New York Times, sugestiva de que o gênero feminino, ele possuía muito mais casos confirmados. Isso se dava o cromossomo da mulher, né? Então, mas só que é percebido que os homens, ele tem o número de óbitos é bem maior do que o número de óbitos feminino, tá? Aqui eu trarei os impactos no ensino de matemática das escolas federais. Em 16 de março de 2020, foi deliberada a composição do Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus, no qual eu faço parte, certo? Eu represento os estudantes do ensino superior, então essa foi a data também que as aulas foram suspensas, e lá foi debatido desde o início como seria o andamento, né? Se as aulas iriam voltar, como seriam os trâmites a partir do dia 16 de março, tá? Nesse comitê, ele é composto por profissionais de saúde, os médicos, pedagogos da direção, representante dos docentes, representante social também, tá? Lá as solicitações no IFBA foram via e-mail ou WhatsApp, né, durante esse período pandêmico, diminuindo assim o contato presencial, né? Não teve contato presencial. Então, foi tudo um atendimento virtual, inclusive as aulas, né? O IFBA disponibilizou uma bolsa permanência aos estudantes para que eles pudessem comprar dispositivos para poder assistirem às aulas, tá? Que a princípio não tinha uma data prevista para início, tá? As cestas básicas também foram disponibilizadas aos estudantes para que eles pudessem complementar essa parte nutricional deles, já que não estava tendo aula no campus. Foi cedido também chips e aparelho tablets para que houvesse esse acompanhamento. E o ensino foi síncrono e assíncrono. Síncrono, a gente tinha as aulas
com os professores, né, no momento que seria um momento de aula, e o assíncrono remoto era o momento em que eram disponibilizadas as atividades. Então, esse momento assíncrono, nós fazíamos atividades e entregava lá em um local de armazenamento. A minha experiência na residência pedagógica foi que nós dávamos aulas, e então tinha esse período também síncrono e assíncrono. As aulas eram dadas para os alunos do ensino integrado no 2º ano, certo? Então, toda essa experiência do professor, nós também tivemos esse momento de prática docente, né? Foi algo bem diferente do que a gente já tinha vivenciado, porque a gente nunca teve esse contato apenas por intermédio de um computador, né? Essa ausência física, isso dificultava em algumas vezes, porque a gente não conseguia saber se o aluno, de fato, tinha alguma dúvida, né? Os alunos ainda tinham aquela questão de não abrir a câmera, não tirar dúvida, nem pelo chat, nem pelo microfone. As aulas eram via Google Meet. E tinha também a questão do aluno não ter acesso à internet e falhar, né? Tinha toda essa questão. Mas foi uma experiência bacana a nível da gente poder usar as plataformas disponíveis. Nós utilizamos o GeoGebra e o Kahoot. Então, essa experiência de aula diferenciada com o aluno foi muito, muito bacana nesse sentido, né? De poder ter a chance de aproveitar o que estava disponível ali para o aluno poder tirar as dúvidas e poder se comunicar melhor. A partir da inserção desses joguinhos, o Kahoot, por exemplo, a gente percebeu que o aluno ele conseguia comunicar melhor com a gente, né? Era divertido para ele, isso chamava atenção. Então, isso era bacana. Ele se sentia mais livre para falar. O GeoGebra também foi muito bom, porque o aluno ele conseguia visualizar, né? Graficamente, o que a gente estava falando para ele. Se tinha alguma dúvida de valores, a gente conseguia mudar ali, alterar na hora, então ele conseguia tirar essa dúvida dele, né? Ou a possível suposição que ele estava tendo ali naquele momento. Então, isso também foi muito bom. O retorno das aulas presenciais está previsto para o dia 4 de abril de 2022. Tá? No IFBA, nós tivemos 4 fases, que seriam os retornos, né? A fase 1 seria o 25%, fase 2, 50%, fase 3, 75%, e a 4, finalmente, os 100%. Entretanto, devido ao aumento do número dos casos, isso não foi possível, sendo possível apenas agora o retorno presencial dos alunos. Anteriormente, retornou o pessoal do administrativo, né? Mas os alunos, eles só retornarão agora no dia 4 de abril. Essa pesquisa aqui, ela foi realizada com docentes, discentes do superior, subsequente e integrado, tá? É uma pesquisa realizada sobre o acesso à internet e aparatos tecnológicos. Ela foi uma pesquisa realizada pelo comitê, no qual eu faço parte, comitê local. Então, nela tiveram 62 docentes que responderam as perguntas, 100% deles, tá? 165 discentes do superior, de um total de 232 alunos, 437 discentes do integrado, de um total de 462, 83 discentes do subsequente, do total de 93, tá? Então, quando foi perguntado lá se todos tinham acesso à internet, os docentes, sim, 100% deles tinham. Os discentes alunos, né, do superior, 97,13% possuía. Os discentes do subsequente, que é o curso técnico, né, 90,63% possuía. Do integrado, 96,81%, tá?
E quando foi perguntado sobre os aparatos tecnológicos, quem só tinha computador celular ou computador e celular, o número de docentes que tinham os dois, né, o computador e celular, acesso via computador e celular, foram 84,80%, tá? E nos discentes, a grande maioria deles tinha acesso apenas por celular, tá? Então, esse acesso de internet era apenas via celular, tanto do discente superior, do subsequente discente e do integrado. Os demais pulverizaram entre computador e celular, tá? Nas escolas estaduais, houve um decreto em 27 de março de 2020 suspendendo as aulas. Então, as aulas foram via roteiro de estudos, de aula ou lives, tá? Naquele momento, não tinha algo definido pela Secretaria de Educação do Estado. Isso foi um relato de uma pedagoga, tá? E de professores também, da rede estadual. Não havia o acesso à tecnologia, nem a recursos, dispositivos tecnológicos para os alunos. Em 7 de abril, o governador, via rede social, ele prorrogou o fechamento das escolas e disse que iria avaliar a cada 15 dias. Então, esse decreto, devido ao aumento de número de casos, foi sendo sempre aumentado a cada 15 dias, né? O fechamento das escolas foi sendo prorrogado. Em entrevista aos professores também, eles me informaram que não tinha como fazer uma atividade diferenciada. Os alunos se queixavam que não tinha acesso à internet. Então, isso muitas vezes não era possível fazer, por mais que ele quisesse. E as atividades foram feitas de um método bem tradicional mesmo. Ele ia lá, pegava atividade, né? Respondia, atividade do livro, e quando tinha as aulas via Meet, ele mostrava ao professor e tirava as suas dúvidas, né? Então, as aulas presenciais, elas foram retomadas agora em fevereiro de 2022, tá? E em setembro de 2021, essas aulas foram retomadas e os alunos iam, por exemplo, 50%, 50%, né? Então, a cada 3 dias ia um grupo, a cada 3 dias ia outro grupo. Então, ia variando nesse sentido. As escolas municipais, nós temos 102 escolas municipais em Camaçari, tá? A diretora da escola em que eu entrevistei, ela falou sobre o programa Mais e Melhor Educação em Casa, que era um programa que já existia. E ele foi adaptado para esse formato remoto, né? As escolas, a escola, ela já tinha um grupo por aplicativo, um grupo de WhatsApp, em que os pais comunicavam com a direção. Então, esse grupo foi ampliado, mais pais foram incluídos, tá? No município foi disponibilizado o Vale Merenda para que esses alunos complementassem a sua refeição em casa, né? Já que não estava tendo as aulas, e as atividades eram enviadas para os alunos. Quando os pais iam até a escola buscar esse Vale Merenda, as atividades também eram entregues a eles para que fossem enviadas para casa, né? Isso também se deu a flexibilização dos 200 dias letivos, tá? Então, por causa dessa flexibilização do MEC, pôde ter essa variação das aulas, né? Então, o aluno não precisava também ficar ali em frente a um computador no mesmo período que ele tinha as aulas regulares. Nas escolas particulares, essa adaptação foi rápida. Foi pelo que os professores em que eu entrevistei e pais de aluno, eles falaram que a adaptação foi muito rápida no sentido de que os alunos tinham computador, tinham internet, então eles conseguiram fazer essa dinâmica, né? Houve essa dificuldade com a tecnologia, tanto dos alunos quanto dos professores, né? Foi algo que foi muito repentino para todo mundo. Mas também teve o uso de plataformas que possibilitou
que as aulas fossem bem dinâmicas, né? Então, isso foi um ponto positivo. Os professores também falaram que tiveram ganho no tempo, praticidade. O aluno já estava em casa, ele não faltava aula, ele não tinha mais uma desculpa para poder faltar aula. Então, ele conseguia ter o aluno lá, conseguia ter o pai presente também, que muitas vezes estava em casa também, para poder acompanhar aquela rotina do aluno, né? O lado negativo foi ficar muito tempo em frente às telas, né? Os professores tiveram essa questão dessa rotina mais desgastante nesse sentido. Um decreto municipal de 17 de julho de 2021 liberou que as aulas nas escolas particulares elas retornassem obedecendo os protocolos sanitários, o uso de máscara, uso de álcool, distanciamento, todas essas questões, né? Então, os alunos puderam voltar o ensino presencial. No ensino remoto de matemática, nós temos duas diferenciações, né? Temos o ensino remoto e o ensino à distância. Para essa diferenciação é porque muita gente acabava confundindo os dois, tá? No remoto, nós temos um artifício emergencial. Foi o que aconteceu durante a pandemia. Foi necessário que voltasse as aulas de algum modo, então esse ensino remoto ele foi implantado, né? Foi um caráter provisório, tanto que as aulas já estão retornando, algumas já retornaram, né? Os estudantes eles têm as aulas virtuais no mesmo horário que estaria presente na instituição de ensino. No nosso caso, no IFBA, nós temos o curso noturno, então a gente conseguia entrar nesse horário do noturno, né? Era o nosso horário normal. E no ensino à distância, ela é uma modalidade consolidada na instituição. Então, ela vem para se adaptar à rotina desse aluno que escolhe ensino à distância. É um ambiente de aprendizado voltado para este aluno. Então, lá ele encontra apoio de tutores e recursos tecnológicos que vão favorecer esse ensino à distância. Certo? Então, lá ele não tem essa questão de horário, não é obrigado a entrar em um horário, quanto no ensino remoto, que segue o horário do ensino presencial ao que o aluno estava matriculado. No ensino remoto, nós utilizamos alguns aplicativos, plataformas, tá? No IFBA, na minha experiência de residente pedagógica, nós utilizamos o GeoGebra como uma ferramenta matemática, como eu já havia dito a vocês. O Moodle, onde eram depositadas as atividades dos estudantes. Então, lá o professor definia a data de entrega, o estudante ia lá, depositava a atividade e tinha um prazo de entrega. Então, ele tinha que cumprir aquilo ali, ou senão o professor não aceitava mais, o prazo era encerrado. As aulas eram feitas via Google Meet. O Kahoot era um aplicativo em que nós aplicamos os joguinhos com os alunos. Então, isso era a parte divertida, mas divertida com sentido, né? Ele teve a aula de exposição, então ele usava o Kahoot para cumprir a atividade dele, saber se ele ficou com alguma dúvida, uma interação com o professor. O OneDrive também é utilizado como depósito, o Google Sala de Aula como aviso. As redes sociais também foram muito utilizadas durante esse período pandêmico, como o Instagram e o Facebook Live. Isso visava aproximar também o professor desse aluno. Muitos alunos acabam aderindo às redes sociais. E também tem vários canais em que os alunos podem acessar para ver vídeos, né? Até mesmo memes construtivos em que ajudavam o aluno a fixar o conteúdo de alguma forma, né? O FET também é uma ferramenta de interação, então lá a gente pode encontrar tanto simulação de física, química, matemática também. Isso é bacana para que o aluno tenha interesse pela atividade, né? O YouTube também é utilizado como um canal de informação, em que muitos conteúdos são colocados lá por professores. O Microsoft Teams, também para fazer esse contato com o aluno e professor, né? É o que estamos utilizando agora. O Google Forms com algumas atividades também.
Então, o professor conseguia visualizar lá qual o aluno entregou e tal, de forma mais dinâmica, tá? Dessa forma, na residência pedagógica, nós trabalhamos com o assunto de trigonometria. Então, eu resolvi trazer uma sequência didática para que isso pudesse ser aplicado também, tá? Essa sequência didática, ela pode ser aplicada com alunos, fiz baseado nos alunos que eu estava trabalhando, alunos do segundo ano, tá? Então, a sequência, ela acaba sendo uma forma... Sequência didática acaba sendo essa atividade organizada, uma forma sequencial, em que o aluno ele tem lá a atividade, a exposição do conteúdo, e logo após essa sequência, em que ele consegue fazer o passo a passo e vai tirando as próprias conclusões, tá? O aplicativo utilizado foi escolhido, foi o GeoGebra, né? Pode ser o GeoGebra online também, voltados para alunos do ensino médio. Aqui eu trouxe algumas imagens da minha sequência, tá? Com o tema de trigonometria, a justificativa, objetivos, os conteúdos a serem trabalhados, as habilidades de acordo com a BNCC, o tempo de execução da sequência didática, essa daqui eu planejei para 6 aulas de 50 minutos cada, tá? Os materiais necessários para a execução da atividade, o público-alvo, como eu já disse, que foram alunos do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, e aqui as atividades do ciclo a que se referem. E aqui eu dei início à atividade, né? A primeira foi de função seno, o conteúdo abordado, as quantidades de aulas, a apresentação da atividade e os procedimentos. A partir daqui, ele conseguia aplicar com o uso do GeoGebra e responder o que estava sendo questionado aí, tá? Então, eu concluo o meu trabalho. Esse trabalho foi um trabalho muito interessante, ser construído em um período pandêmico, né? Em que estava todo mundo tão aflito, ninguém nem sabia quanto tempo que isso ia durar. Eu mesma achava que isso ia passar uma semana. Então, esse trabalho ele veio para mostrar os impactos na educação, né? Que ficarão marcados na história. Esse novo normal, em que fez com que nós nos adaptássemos a ele. Então, a partir daí, nós vamos acabar levando ele algumas trocas de experiências entre pais e alunos e professores, né? Isso foi muito interessante para que houvesse um resultado. Então, tinha que ser um conjunto ali, eles tinham que se conversar, né? O uso das tecnologias digitais também, apesar de ser algo que foi pontuado e muitas vezes como alguma barreira, tanto do docente, porque não tinha conhecimento da ferramenta, e a conexão de internet, né? As queixas também eram muito voltadas nesse sentido. Tinha momentos em que os alunos não conseguiam a conexão, então não conseguia assistir aquela aula naquele momento, embora as aulas fossem gravadas e ficassem disponíveis para que ele acessasse, né? Esse trabalho, fizemos uma publicação, né, de um artigo. O artigo foi intitulado como a disseminação da Covid-19 e seus impactos no ensino. O trabalho foi aprovado. Entretanto, eu não pude trazer o artigo em si porque a Qualis, na revista, ela não foi liberada. Então, nós não sabemos em que a pontuação dessa revista, né? Mas já houve um fruto desse trabalho. E, por fim, eu trago um trecho de Freire que eu acho muito bacana. O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, sério, o professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida, das gentes, o professor mal amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum deles passa pelos alunos sem deixar a sua marca. Então, durante esse período, eu tive todos esses professores e eles me ensinaram muito. Me ensinaram de forma em que eu aprendi com facilidade
e me ensinaram a ir em busca do que eu desejo, tá? Então, isso é um trechinho de Freire. Tá bom? Você é linda, minha amada. Obrigada, professora. Aqui as referências, tá? E os agradecimentos. Eu agradeço a Deus por ter me dado saúde para construir esse trabalho. Não foi um trabalho fácil. TCC nunca é um trabalho fácil, mas graças a Deus eu consegui, graças aos meus professores orientadores que estiveram sempre ao meu lado, o professor Jarbas mesmo lá em Sergipe, a professora Karine sempre ao meu lado também, professora maravilhosa, ao IFBA, Campus Camaçari, por ter me dado todo esse apoio durante todo esse tempo, ao diretor-geral, professor Eduardo Teles, ao professor João Marcelo, aos membros do comitê em que eu faço parte, tá? Aos técnicos administrativos e a todos os funcionários do IFBA, desde o pessoal lá da portaria, em que me recebia tão bem, recebe tão bem os meus colegas, cuida tão bem da gente, tá? A professora Nete, do IFBA Salvador, tive uma experiência maravilhosa do PIBID com ela. A professora Asli, que me recepcionou tão bem em estágio 4, me deu uma força incrível. E esse slide, assim, todo coloridinho, é graças a ela. Ela me ensinou essa nova forma de ver, tá? Agradeço o apoio da Propex, do Instituto Federal de Sergipe, por ter cedido o professor Jarbas, aos professores Marcos Ailton e a coordenação pedagógica, a Giovana, né, do Colégio Modelo, em que me ajudou na época do estágio também, me ajudou a construir esse trabalho. A direção da Escola Municipal Eli Garcia, a professora Elsie e a professora Cristina. Aos meus pais, sempre me incentivaram a buscar o que eu quero, nunca me impediram de nada e sempre me deram forças para continuar. Agradeço ao meu padrinho e professor, Alexandre Lopo, pela dedicação, por estar ali me incentivando e dizendo, você vai sim, vai ser professora. Aos meus colegas, que me ajudaram com as entrevistas, a Donaia, Maurício, Tamires, Cris, e ao Glauco, que me apoiou com esse Excel, ao professor Lodoio Neto, aos meus amigos e irmãos que o IFBA me deu, Marcos, Vinícius, ao Daiane, Vitor, por tamanha parceria e por terem feito esse percurso ser mais leve, ao Alan Sodré, ao Thales, o Vitor de novo, ó, por me darem fôlego para finalizar essa graduação. Tinha momentos em que, enfim, só quem passou sabe. Ao pesquisador, o virologista, professor Gubel Soares, tá? Ao meu dentista, doutor Leonardo Costa, também, que me incentivou muito com esse tema da Covid. Ao meu cachorro, gente, era meu amigo das noites em que eu ficava sem dormir, fazendo TCC, meu parceiro. Enfim, eu sou grata a todos vocês que cooperaram comigo e que estão aí me prestigiando, tá? Muito obrigada. Ai, gente, quero bater palma, pode? Acho que sim. Acho que deve. Palma de pé, palma de pé. Parabéns, Anne! Parabéns, Tainá. Felicidade, sucesso! Parabéns, Anne. Marcos entrou agora, eu estava sentindo falta. Parabéns, Anne. Que Deus te ilumine, te proteja. Amém. Que você transmita todo esse conhecimento aos muitos jovens que necessitam e que estão ávidos por essa sabedoria, por esse conhecimento, para tornar a vida melhor num país tão injusto como é o nosso. Que Deus te ilumine
e te proteja. Muito obrigada. Agora, né, que todo mundo já parabenizou essa primeira etapa, Diane, eu vou passar a palavra para cada um dos membros da banca e agradecer mais uma vez a presença de todos os colegas que estão aqui, a presença dos parentes, Diane, a presença do coordenador, Alexandre Lopo, e de todos os alunos da licenciatura, que eu não podia, né, deixar de parabenizar. A maioria já foi meu aluno, outros vão ser. Então, assim, agora eu vou passar a palavra para o nosso colega, o professor José Borges. Então, ele vai começar a fazer as inferências, né, e avaliações sobre o trabalho dela. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer demais o convite para fazer parte dessa banca. Para mim foi uma alegria muito grande o convite de Anne, da professora Karine. Muito obrigado, Anne, por participar, tá certo? Queria cumprimentar aí os nossos colegas de banca, o professor Jarbas, saudades, né? Deixou saudades no IFBA. A professora Karine, que também foi a orientadora principal aí desse trabalho maravilhoso, e também a nossa grande colega e amiga, a professora Raidalva. Cumprimentar a todos que participaram e dizer que é muito interessante, muito pertinente a escolha do tema, Anne, a questão da pandemia e esses impactos que foram extremamente visíveis com relação ao ensino, à educação. A gente sabia que já existia desigualdades entre o ensino público e o ensino privado, e o seu trabalho mostrou que essas desigualdades elas foram mais expostas, foram mais visíveis, né, com essa pandemia, porque no seu trabalho percebeu-se o quê? Que as escolas privadas elas não sentiram muito essa mudança, né? Essa ausência da sala de aula, porque elas se adaptaram de forma bastante rápida ou talvez nem se adaptaram, elas só continuaram algo que já existia de uma forma não tanto bastante efetiva, mas que demonstrou a grande diferença do ensino. Talvez, e aí os alunos do IFBA Camaçari não sentiram tanto, né, com a pandemia, mas o que a gente pode saber é que as escolas públicas, em geral, estaduais, municipais, sofreram muito e o atraso que os estudantes tiveram com a pandemia foi muito grande. E eu tenho certeza que para recompor tudo que foi perdido vai demorar muito tempo. Então, foi muito pertinente, foi algo novo, né, diferente para nós, para mim, como educador também. Então, o seu tema, Anne, foi muito pertinente. Você abordou de uma forma bastante precisa tudo o que aconteceu, né? E trouxe até um relato histórico de todas as pandemias que a história já mostrou, né? E a gente percebeu que nesse relato houve pandemias com um número de mortes bem maiores do que a atual. Então, eu achei muito bom o seu trabalho, você está de parabéns, tá certo? Eu só queria fazer uma observação, Sônia, que eu li todo o seu trabalho, eu li do começo ao fim, e o que eu senti falta foi de dados mais atualizados, até para que a gente pudesse ver aquela curva, né, aquele platô que não foi mostrado, mas eu acredito que o trabalho foi tão grande que você começou lá atrás e provavelmente já estava tudo pronto, aí ia ter que fazer tudo de novo, então talvez a gente... Mas eu senti essa falta de dados mais atualizados, mas de uma forma geral, a apresentação foi brilhante. Parabéns, parabéns e parabéns. E eu gostaria também, eu me esqueci de falar, mas de complementar aí o coordenador do curso,
nosso grande amigo Alexandre Lopo. Obrigada, professor José Borges. É um prazer tê-lo aqui na mesa e nessa banca examinadora. As considerações quanto à relação dos dados mais atualizados, elas foram anotadas aqui, e assim que a gente tem 7 dias para poder estar revendo alguns itens que vocês sugerirem, então nós vamos acatar, tá certo? E agora, nós passamos para a nossa colega, a professora Maria Raidalva, para ela ter seus comentários. Boa noite, Rai, agora é com você. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu vou ler aqui. Boa noite a todos e todas que estão presentes. Eu cumprimento a banca, né, o meu querido colega professor José Borges. Cumprimento os orientadores, Karine e Jarbas Cordeiro. Aos colegas que estão presentes aqui nesse momento formativo, ao coordenador do curso, demais estudantes e familiares de Anne que estão presentes nesse momento tão importante. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer a professora orientadora, professora mestre Karine Socorro Pugas da Silva, e ao co-orientador, professor doutor Jarbas Cordeiro Sampaio, e a pós-graduanda, Elizabeth Anne Tamura, pelo convite e pela confiança de participar desse momento formativo, dialogando sobre um estudo dos impactos do ensino da matemática causados pela pandemia da Covid-19. Eu parabenizo-as pela escolha da temática, como também pelo texto bem construído, detalhado, esclarecedor, de fácil leitura, tá? Cumprimento também aí o professor Alexandre Lopo, boa noite, o nosso coordenador do curso. É um momento de celebração, é um momento de vitória, né? É um momento de alegria, eu acho que para todos e todas nós, né? Bem, eu parabenizo, tá? Parabenizo Anne e aos seus orientadores pela escolha da temática e também pela produção em tempos de pandemia. Não é tarefa fácil, e vocês continuaram, né? É uma temática muito relevante, que tem assim uma grande relevância social, né? E científica, porque são dados muito importantes. O que eu vou colocar aqui são algumas observações, mas eu gostaria de deixar bem claro, né, que as minhas observações aqui não tira o brilho do seu trabalho, Anne, nem tira o brilho da orientação da professora Karine e do professor Jarbas Cordeiro. Tá? É algumas observações que eu vou fazer aqui, mais em caráter de formatação, né? Que vocês poderão fazer ou não, que eu estou sugerindo, tá? Porque o seu trabalho é um trabalho que tem um valor científico, certo? Ele tem um rigor científico. E como um trabalho que tem um rigor científico, ele é válido. Eu até aconselho que seja publicado aí por vocês, seus orientadores, na revista do campus, que é coordenada pela professora Aliger, na revista Ciência. Então, será muito bom para a gente ler o seu trabalho e você publicá-lo na revista Ciência. Então, isso eu quero deixar bem claro aqui, com muita tranquilidade, ok? Então, o seu trabalho é maravilhoso, como eu falei, tem a rigorosidade científica de um trabalho de conclusão de curso, mas com o objetivo de contribuir um pouco com a pesquisa em pauta, eu vou fazer algumas sugestões. Porém, volto a repetir que jamais com intuito, não é nenhuma crítica,
e com o intuito de tirar a beleza do seu trabalho, de tirar o brilhantismo do seu trabalho e das orientações de Jarbas e de Karine, né? Um trabalho muito bem feito. Para mim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, Anne. Eu agradeço muito o convite de você, de sua orientadora e sua co-orientadora, de ler um trabalho dessa natureza, de estar aqui. Então, para mim, e ver mais mais uma discente concluindo o curso, nossa colega, isso é muito gratificante, é de uma alegria muito grande para nós. Bem, Anne, você colocou no resumo o seguinte objetivo: investigar os impactos da educação causados pelo novo coronavírus, utilizando-se de estatística e depoimento de profissionais da área. Então, você colocou no resumo esse objetivo, tá? Na página 10, onde você anuncia como objetivo geral, você vai abordar os aspectos da Covid-19 no ensino em alguns municípios do estado da Bahia, apresentando dados estatísticos do período analisado, de fevereiro de 2020 a julho de 2020. Página 10. E aí depois você torna a falar assim, aí você apresenta da página 10 como objetivo geral, você tem o objetivo do trabalho é investigar, e você, eu acho que repete, né? Investigar o impacto da educação causados pelo novo coronavírus, utilizando depoimentos profissionais da área, que é igual ao resumo. Então, uma coisa que eu ia pedir para você sugerir, tá? Para você unificar esses objetivos, verificar qual é o objetivo geral do seu trabalho, eu acredito que seja o que você anuncia aí no resumo, e está aqui, depois, se você quiser, eu passo para mim as minhas observações, tá? E você coloque. Então, o que eu estou trazendo aqui, de algumas coisas de formatação, Anne, é porque o seu trabalho é brilhante, para ele ficar mais brilhante ainda, mais bonito, mais organizado, que vai aí para o catálogo de TCC do curso, né? Então, essa é a minha intenção, viu? Mas parabéns mais uma vez, tá? Isso aqui, se você quiser, eu posso passar para você, para a professora Karine, bocejar. Então, do objetivo, você coloca só um objetivo específico da página 10. Eu questiono, será que é apenas um objetivo mesmo? E o objetivo específico, você deve começar o objetivo com o verbo no infinitivo. Eu não sei se eu usou o gerúndio, eu não me lembro agora qual o termo verbal, esqueci de colocar aqui, mas a gente começa com o verbo no infinitivo, como você colocou. Veja se é realmente só um objetivo específico, né? Para você pensar. Bem, eu sugiro que você formate as palavras-chave de acordo com as orientações da IBR 6028/2021. Ela diz o seguinte: palavras-chave, seguidas de 2 pontos, separadas entre si por um ponto e vírgula, acho que você separou por uma vírgula, e finalizados por um ponto. Devem ser grafadas com as iniciais. Com as iniciais em letras minúsculas, você fez isso, com exceção dos substantivos próprios e nomes científicos. É só você substituir aí a vírgula por um ponto e vírgula, viu? É uma coisinha assim muito boba. Mas eu, como já fui professora de metodologia no campus, o olho bate, né? E até a vírgulazinha a gente vê. Mas super tranquilo. Bem, de acordo com as normas da INBR 14, 1427/2028, o recuo é de 1,5 centímetro na linha do primeiro parágrafo. Em todo o seu texto, o seu texto está com espaço simples. Então, eu lembro que todo o texto deve ser digitado. Aqui o que a NBR diz, que todo o texto deve ser digitado ou datilografado, com espaçamento em meio entre linhas, excetuando-se as citações com mais de 3 linhas, as notas de rodapé, as referências, as legendas das ilustrações e tabelas, a natureza, tipo do trabalho, objetivo, nome da instituição, que é submetido, e a área de concentração, né?
Então, que devem ser digitados e ou datilografados com espaços simples. E as referências também do trabalho devem ser separadas por si, por um espaço simples e branco. Isso aí você fez, super tranquilo. Então, eu pedi para o seu trabalho se tornar ainda mais brilhante, eu sugiro, né? Na verdade, eu sugiro, é uma simples sugestão. Eu falo isso de uma forma muito carinhosa, porque não tira o brilho do seu trabalho. Eu deixo isso muito claro para vocês e para todos os presentes, tá? Essas coisas que eu estou falando aqui, você, em uma horinha, você refaz, organiza e entrega. Coisas mais de formatação, né? Eu sugiro que você evite parágrafos de apenas 2 linhas, tá? E você citar a fonte de 4 parágrafos que estão na linha 10, na página 10. A tabela da página 12, para mim, não é uma tabela, é um quadro. Né? Então, eu sugiro que você veja isso direitinho, se é quadro ou se é tabela. Formatar os quadros de acordo com as seguintes orientações. Inserir o máximo de texto possível a que se refere o quadro, você fez isso. No topo da ilustração, inserir o número sequencial e o título, acho que você botou embaixo, né? Na parte inferior, citar as fontes, mesmo que seja o próprio autor do trabalho, né? Acho que você fez isso, mas é bom rever. Centralizar o quadro, o título, a legenda e a fonte, e utilizar a fonte tamanho 10, tá? Bem, citar a fonte no final do seguinte parágrafo, que começa assim, as doenças podem ser classificadas de várias formas, adquirida quando ela contrai no ambiente, gripe, doença congênita, adquirida na vida fetal, na formação do embrião, doença hereditária causadas pelos genes com relação ao meio ambiente, que fica na página 12, tá? Eu senti falta do seu trabalho de citação direta. Você tem uma citação direta no final, antes das conclusões, tá? Então, eu senti falta um pouco, mas tá ok. O que você fez tá ok, tá? O que a gente chama de citação direta é a transcrição textual da parte da obra do autor consultado, não é? Com mais de 3 citações, com mais de 3 linhas. Você usou citações indireta. Que é citação indireta, segundo a NBR? Texto baseado na obra do autor consultado, que você parafraseou, né? Então, eu sugiro também que você formate as figuras de acordo com as seguintes orientações. Inserir o máximo possível de texto a que se refere, você fez isso. No topo da imagem, inserir o tipo, número sequencial e o título, acho que você botou embaixo. Centralizar a imagem, título, legenda e fonte, precisa fazer, utilizar a fonte tamanho 10. Na parte inferior, citar a fonte, mesmo que seja do próprio autor do trabalho. Bem, citar o ano do parágrafo, da página 16, começa assim. Na Bahia, o registro de óbitos mostra 55% ocorreram. Você colocou aqui que foi do CESAB. Você colocou a página, mas você não colocou o ano de publicação desse texto. Eu não vou ler tudo, porque é muita coisa. No registro de óbito, mostra que 55,89% ocorreram o sexo masculino. 41,11% sexo feminino, em relação à cor branca, 53,13%. Aí embaixo você coloca a CESAB, a página 16, né? Mas é interessante que você diga o ano, tá? Bem, eu sugiro que você cite a fonte do último parágrafo da página 16, citar as fontes dos parágrafos da página 19, 20, 21, citar o ano do parágrafo, quando você diz assim, ainda de acordo com Correia, o professor de matemática, bem como todas as áreas do conhecimento, encontra as dificuldades diante do desafio que pode se tornar um profissional da modernidade. Então, Correia, você botou entre aspas, qual ano, qual a página, né? E aqui, como tem só até 3 linhas, é assim no corpo do texto mesmo, como você colocou, tá? Eu sugiro que você formate a sua citação direta, a única que você tem no seu trabalho, na página 23, né? Uma outra questão também que eu acho interessante, tudo é sugestão, viu?
iniciar as conclusões com o objetivo geral, porque quando você inicia, é importante até para você basilar isso, ver se você atendeu ou não, tá? Ou não. Outra questão, as referências do seu trabalho, elas devem ser colocadas logo após as conclusões, antes dos apêndices e dos anexos. Os apêndices e os anexos, quando você coloca apêndice A, você tem que começar em uma página, apêndice A. Acho que você colou ali com as referências, né? Então, eu ratifico que a pesquisa supracitada, ela tem uma grande relevância social e científica, não é? Portanto, o trabalho, Anne, Jarbas e Karine, dessa natureza, merecem um lugar de destaque nos cursos de graduação e também dos cursos de pós-graduação lato estrito sensu. Eu indico o seu trabalho, essas coisinhas bobas aí de formatação, isso é uma bobagem, gente. Se você não quiser fazer, você contrata uma bibliotecária que ela faz isso. Eu aprendi essas coisas porque o meu orientador do mestrado, ele me obrigou a estudar normas e consultar normas. Ela muda de vez em quando, mas ele me obrigou. Então, ele é professor de metodologia, eu fui obrigada. Mas é algo que realmente a gente não tem essa obrigação, porque não somos bibliotecários e bibliotecárias para entendermos dessas normas, né? Se você não quiser fazer, você contrata uma bibliotecária, ela te dá no mesmo dia, eu garanto. E aí fica tudo certo, tudo ok. Então, mais uma vez, parabéns pelo brilhante trabalho. Mais uma vez, eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar acompanhando essa sua conquista, que fui sua professora em vários semestres. Então, eu estou feliz demais. Vou parar de falar, não é? Porque senão eu vou falar aqui até esgotar o horário. Chega, né, gente? Então, um grande abraço para você e para todos aqui presentes nesse momento, para a Karine, para a Jarbas, para a Lopo, para a Ana Rita, que eu já vi aqui que está conosco, o Nadson e os demais colegas, familiares, e estudantes e amigos de Anne. Então, é isso. Forte abraço. Gratidão infinita, viu? Por estar aqui. Obrigada, professora Raidalva, pelas considerações, tudo aqui devidamente anotado. Acho que Anne também anotou aí, para que a gente possa melhorar, né? A gente tem esse prazo de 7 dias, então é correr atrás para poder melhorar. E rever todas essas, tanto a parte, vamos dizer assim, mais técnica, como a parte também dos objetivos, alguns itens aí que ficaram devendo, tá bom? Agora... Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês o parecer. Pronto, lhe agradeço muito, se puder, tá bom? Agora eu passo a palavra, né, para o nosso colega do campus, que nos deixou e foi lá para Sergipe, mas a parceria continuou. Então, ele colaborou bastante, foi aí o co-orientador de Anne, e agora ele vai tecer os comentários. Então, passo a palavra para o professor Jarbas Sampaio, é com você. Boa noite. Tá me ouvindo, não? Tá tudo bem. Boa noite, Karine. Boa noite, Raidalva, que acabou de falar. Obrigado pela presença. Parabenizar a Anne, né? A apresentação foi muito boa. Parabéns. Cumprimentar a banca, né? Cumprimentar a professora Raidalva, professor Borges, professora Karine, orientadora, o coordenador do curso, professor Lopo também, todos os estudantes presentes, professores, técnicos, obrigado pela presença. Eu fiquei muito feliz porque a Anne se interessou pelo tema, né? Um tema tão atual que a gente ainda está vivenciando, né? A situação de pandemia e mudança repentina, né? Do ensino presencial para o ensino remoto. Então, foi uma mudança muito grande, que todo mundo teve que se adaptar, né? Os professores, estudantes, técnicos, né? A essa nova realidade, né? Então, esse tema de Anne é muito importante, né? Não só agora, no momento que a gente ainda está vivenciando, mas acho que para o futuro também, até como um documento histórico até desse momento, né? E a Anne comentou sobre o artigo, né? Então, a gente
a gente elaborou esse artigo, a Anne elaborou esse artigo, né, com a gente, os orientadores, e o artigo foi aprovado, só que teve essa questão do Qualis, né, que a gente tem aquela relação dos novos Qualis, só que a CAPES ainda não atualizou o sistema, ainda está com o sistema de 2016, né, antigo, e aí, infelizmente, os pesquisadores estão sofrendo ainda com essa falta de atualização dos Qualis, né. Essa revista que publicou o artigo, ela está com a classificação B2, né, como não atualizou no sistema, então não pôde utilizar para a defesa, né. A Yane desenvolveu mais o trabalho aí para o TCC, né, para fazer essa apresentação. Eu notei aqui o tempo também da apresentação de Yane, foi dentro das normas, né, 42 minutos. E essa questão da formatação que Raidalva comentou, né, é muito importante, né, então ela vai fazer no trabalho, com certeza. Eu tinha percebido também algumas outras coisas, que sempre tem coisa, né, a gente vai lendo, relendo o trabalho, e aí sempre observa uma nova coisa, né. A questão, por exemplo, do apêndice que ela colocou antes das referências, e também eu percebi depois que ela não colocou numa nova página, como o Raidalva falou, né, colocou na mesma página, acho que da conclusão, foi das referências. Então, separar, né. A respeito do estudo estatístico, né, que foi bem interessante, porque praticamente esse trabalho começou junto com a pandemia, assim, né, foi bem acompanhando o que estava acontecendo, né, foi bem interessante nesse sentido. E, por exemplo, os gráficos que a Anne elaborou em 2020, foi bem difícil, porque o acesso aos dados eram difíceis, né. Então, a Anne tentava procurar direto na fonte, né, na Secretaria de Saúde, no Ministério da Saúde, e aí encontrava os dados, e aí ia elaborando, montando tabela, construindo gráfico. Então, foi um trabalho assim, bem interessante, que não tinha muito trabalho ainda publicado, né, em 2020. Hoje já tem bastante, né, mas ela começou assim, exatamente junto com a pandemia, e não tinha assim, muita coisa publicada, né. E aí também a questão do referencial teórico, eu achei que ficou bem interessante, né, todo o histórico das pandemias, né, a diferença também de epidemia para pandemia. Então, eu acho que o referencial teórico ficou bem rico do trabalho. E, como eu estava falando, esse trabalho também, além do artigo, né, ela chegou a apresentar também em eventos, até aqui no IFES, inclusive, né, no Instituto Federal de Sergipe. Então, já tem tempo que ela está trabalhando nesse TCC, né, desenvolvendo, apresentando. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso. Aí teve algumas coisas de formatação também que eu tinha percebido, que, por exemplo, a questão da tabela, né, que Raidalva falou que é quadro, né? Em algum momento do trabalho, antes ela cita como quadro e depois está lá como tabela, né? Então, acho que só foi algum erro aí Isso aí é fácil de corrigir, né? Eu percebi, assim, coisas de formatação que são fáceis de corrigir, que Raidalva também comentou. E aí, depois, na parte também de impactos no ensino, né, eu achei que ficou bem interessante também o trabalho, e trazendo um pouco de cada tipo de escola, né, escolas federais, estaduais, municipais, particulares, e aí ela contextualizou cada uma, né, por exemplo, na região de Camaçari, a quantidade, onde elas estavam localizadas, como se dava o ensino presencial e depois como ficou no ensino remoto, as tecnologias que elas utilizaram. E aí ela colocou na apresentação já uma atualização sobre a previsão do ensino presencial, né? Que aí eu acho que, de repente, é interessante ela colocar isso no texto também, no trabalho, né? Que eu acho que não ficou na versão final, de repente é interessante ela acrescentar essa previsão, né? E aí depois também no ensino remoto de matemática, aí ela fala dos aplicativos, do GeoGebra, né? Então eu acho que o trabalho ficou bem contextualizado, ficou bem interessante. E ainda depois ela traz uma sequência didática sobre trigonometria, trazendo também um pouco da experiência que ela teve no estágio, né? Então, realmente foi uma experiência muito rica para a Anne, a elaboração desse TCC. E também
isso é um detalhe que na referência faltou ela colocar o artigo, né? Então, esses detalhes ela vai colocar nessa versão final e eu acho que vai ficar bem interessante o TCC. Eu acho que é isso. E para parabenizar novamente, né, a Anne, e a presença de todos aqui na banca. E é isso. Karine, quer comentar agora um pouquinho? Obrigada aí, Jabas, por essa parceria e pelos comentários. Realmente, o trabalho de Anne, ele começou em 2020, logo que aconteceu a pandemia, né? Então, foi logo no início de 2020 que nós começamos esse trabalho, e por isso eu acho que ela se interessou pelo tema, é um tema super pertinente, e foi um trabalho bem, vamos dizer assim, bem completo, porque ele não ficou, como o Jarbas falou, apenas na parte estatística. Ele se debruçou também na questão dos impactos, então ela teve que recorrer à parte das entrevistas, contou com a colaboração de alguns colegas que já eram professores da rede, ou da rede particular, ou da rede pública, e por ela também estar participando do comitê local de prevenção à Covid-19, isso ajudou também ela a ter acesso a várias, vamos dizer assim, a várias pesquisas, o que, de uma certa forma, também colaborou com o projeto dela, né, de pesquisa. Então, e assim, os dados, como o Jarbas disse, tiveram algumas dificuldades até da gente encontrar, e teve um período também que tinha muita subnotificação. Isso aí foi um problema, tá? Mas que a gente, na medida do possível, pôde, né, driblar. Então, o artigo, como ficou um certo tempo, vamos dizer assim, esperando que fosse atualizado na CAPES, a gente estava com essa expectativa. Mas quando a gente viu que não tínhamos esse tempo hábil, houve essa mudança de artigo para TCC. E, por isso, alguns dados ficaram, de certa forma, um pouco desatualizados. Foi até o que Borges comentou na fala dele, né? Então, foi por conta dessa, vamos dizer assim, desse delay. Mas eu acredito que foi um trabalho que acabou, né, se completando. Então, o trabalho que ela apresenta hoje não é o mesmo artigo publicado, ele cresceu, sabe? Então, ela pôde, além disso, propor uma sequência didática no final, e essa sequência didática teve muito com a experiência dela nesse período pandêmico, porque ela trabalhou, vamos dizer, ao invés de usar trabalhou, ela foi residente, né? Então, ela foi uma participante, ela foi bolsista do programa de residência pedagógica do edital de 2020, e o preceptor dela foi o professor Gustavo Costa. Então, como ela trabalhou no segundo ano do... Foi eletro, não foi, Anne? No segundo ano de eletro, e um dos assuntos foi exatamente trigonometria. Então, a escolha da sequência teve muito a ver com a experiência dela nesse período remoto. E eu acho que, assim, a gente até já escolheu um outro periódico para fazer uma nova publicação, e eu espero que ela dê continuidade à pesquisa. Desejo toda a sorte do mundo, agradeço mais uma vez aí a parceria de Jarbas, e quero também agradecer mais uma vez à banca, ao professor Borges e à professora Raidalva, agradeço a todos os colegas que estão aqui presentes, e a todos os alunos, ex-alunos, tá certo? E agora a gente vai ter esse momento, né, dos professores. A gente vai deixar a Anne recebendo todo esse carinho de vocês, e daqui a pouco a gente já volta com a finalização, certo? Porque agora é um momento tenso da nota. Então, até daqui a pouco, gente. Até. Eu preciso que você dê uma olhadinha no Zap. Tá. Viu? Tá bom, então. Beijo.
Olá, aguardando todos aí retornar. Borges já está aí, Maria Raidalva também. Então, vamos lá ler a ata. No dia 22 do mês de março de 2022, na sala virtual do Teams do IFBA Campus Camaçari, curso Licenciatura em Matemática e Sessão Pública, promoveu a defesa do trabalho de conclusão de curso da graduanda Anne Elizabeth Soares Tamura, intitulado Um estudo dos impactos no ensino de matemática causados pela pandemia da Covid-19. A graduanda procedeu defesa diante da comissão examinadora, indicada e homologada pelo colegiado do curso da licenciatura em matemática, a saber, pela professora mestra Karine Socorro Pugas da Silva, presidente da banca, pelo professor doutor Jarbas Cordeiro Sampaio, do Instituto Federal de Sergipe, Lagarto, pela professora doutora Maria Raidalva Neri Barreto, examinadora interna, pelo professor mestre José Borges dos Santos Filho, examinador interno. Os trabalhos eles iniciaram às 19h13, quando a presidente da banca, dando cumprimento às determinações regimentais, concedeu a palavra à licencianda, a qual apresentou um resumo da monografia em exame, respeitando o tempo previsto no regulamento do TCC, e, encerrada a apresentação, a licencianda foi arguída pela banca examinadora. Em seguida, a banca reuniu-se para deliberar e atribuir uma nota a ser registrada no histórico acadêmico com a menção de aprovada. Então, parabéns, certo? Acatando as sugestões dadas a serem incorporadas na versão definitiva da monografia, podem parabenizar, a qual deverá ser depositada na coordenação do curso no prazo de 7 dias, ficando a orientadora e o co-orientador responsável para acompanhar tais incorporações e emitir por escrito um parecer positivo sobre o texto final da monografia. Nada havendo mais a tratar, essa sessão ela é encerrada e, para constar, eu, professora Karine Socorro Pugas da Silva, presidente dessa banca examinadora, eu vou lavrar essa ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais membros da banca. Então, parabéns, Anne. Parabéns, Anne! Parabéns, Jarbas! Parabéns, Anne. Obrigada aos meus colegas, aos meus professores. Parabéns. Obrigada pelo IFBA ter me dado muito mais do que um diploma, uma família, pessoas que eu vou levar para sempre em minha vida. Ganhei um padrinho, uma madrinha. A gente ganhou você. Irmãos. Não é? E aí, todos que tiverem presentes, se quiserem abrir as câmeras, podem ficar à vontade. O momento, eu acho que é esse, tá certo? Agradeço aí a todos. Celebração, né, que estão presentes, os professores, os alunos, o coordenador, que eu acho que ainda está presente. Oi, Melina. O professor Dickson, professor do ensino médio aí presente. Obrigada, professor. Obrigada pela presença, professor Luiz. Obrigada pela presença, professor. Seja bem-vindo. Oi, Alda. Eu que agradeço. Esse trabalho maravilhoso, eu que agradeço. Fico orgulhoso. Obrigada, Ilbiraci. Professor Nadson, professora Ana, o Ilma também estava, mas eu acho que foi Ana Rita, eu falei, e todos aí. Obrigada, professor Borges, obrigada. Vamos comemorar lá na ilha, vou marcar todo mundo aí, vai ter uma festa. Ai, gente, obrigada por tudo, gente. Uma boa noite a todos vocês. Valeu muito pela presença, Alan. Todos vocês, muito obrigada. Sintam-se abraçados, tá? Quer Parabéns, falar mais Anne. aí? Jarbas, fica à vontade, Raidalva, Parabéns, José Borges, quem quiser, está franqueado o microfone. Parabéns, Anne. Valeu! Parabéns, Anne. Sucesso na sua vida profissional.
E boa noite. Eu já falei com o Biraci, com o Marcos, com o Ender. Que alegria vê-los por aqui. Vai formar, hein? Obrigada. Maravilha! Agora é rumo à formatura, né? Você vai nos convidar, né, Anne? Todos os adultos aqui, né? 13 de abril. Ei, quando? 13 de abril. Maravilha, maravilha. Parabéns, Anne, sucesso. Obrigada, Joelma. Parabéns. Quem nos Parabéns, Anne. Colegas, todos vocês que estiveram presentes, Thay, Thaisa, obrigada. Tudo de bom, gente. Muito obrigada mesmo. Parabéns, Anne. Parabéns. Estou muito feliz por você. Muito obrigada. Parabéns, Anne. Valeu, felicidades aí. Obrigada, amigo. Parabéns, Anne. Valeu. Parabéns, Milena. Parabéns, Parabéns, Anne. Tudo de bom. Obrigada. Sucesso, nossa caminhada. Amém, para todos nós. Parabéns, Anne. Sucesso. Valeu, Léo. Parabéns, Anne. Muito obrigada aí também pelo apoio durante esse tempo que você teve aí. Prima, parabéns, tá? É um prazer representar todos vocês. Perdão, pessoal. Eu já estou no serviço. Meus parabéns. Parabéns. Eu peço licença para sair da sala. Valeu, gente. Beijão, tudo de bom para vocês. Obrigada. Obrigada, Dinda, Dindo, professor Jarbas. Tchau a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até. Tchau. Até logo. Valeu, professor Borges. Tchau, tchau. Já acho que tá aí ainda. Valeu, Birinha. Parabéns. Fique à vontade, Biraci. Tá mudo. Parabéns, Anne. Valeu, Birinha! Continue essa trajetória linda de vida que você tem, viu? Ô, Bira, muito obrigada. Deus te ilumine. Amém a todos nós. E bora pra festa, bora pra festa. O velhinho vai falar. Isso aí. Tchau. Felicidades. Valeu, Birinha. Parabéns a todos. Amém. Obrigada pela presença. Obrigado. Tchau. Parabéns, Anne. Tudo de bom, viu? Muito obrigada, Glauco, parceirão de residência, de Excel, de PIBID. Obrigada, meu amigo. Parabéns, Anne. Valeu. Cris Silvana, tá me ouvindo? Obrigada, Cris. Tudo de bom para você, amigão. Desejo vamos fazer sucesso, concurso, vamos fazer concurso, hein? Estudar aí, fazer concurso. Deve estar na escola pública da vida aí. Exatamente. Tchau, um abraço. Tchau, Felicidade. Tchau, abraço. Obrigada. Parabéns, Japinha! Obrigada! Sucesso! Obrigada, Thay. Tudo de bom para você. Muito obrigada pela sua presença e por ser um exemplo em minha vida. Tchau, tudo de bom. Beijão, meu amor. Tchau, tchau. Professor Natson. Então, Anne, eu vou parar a gravação agora. Thales aí, ó. Olá, Thales. Olá, gente, tudo bom? Anne, valeu a pena, Anne. Valeu a pena. Valeu a pena! As noites em claro. Valeu a pena sofrer. Aquelas vezes estressadíssimos os dois com a vida. Mas, graças a Deus, valeu a pena. Graças a Deus. Vamos lá, você vai cantar na festa, hein? Vamos lá, marca aí. Ô, meu amigo, muito obrigada por tudo mesmo, por tudo. Nada, disponha. Eu espero que o próximo agora seja o meu, né? Amém. Também espero, vamos lá. Deixar meu agradecimento ao professor Gustavo também, preceptor da residência,
Comecei com ele lá na época de PIBID e finalizei aqui na residência, fechamos com chave de ouro. Posso parar a gravação, não posso? Pode. Dai, obrigada, viu? Agora, não sou eu que paro não, viu, Anne? É seu Dindo. E ele tá na sala? Quer dizer, é ele que para. Eu vou ter que fechar a... eu vou ter que esperar, viu, Anne? Quando, à medida que o pessoal for falando e se despedindo. Sei. Tá gravando. Se todo mundo sair, né, aí deve parar. Pronto, obrigada, viu, gente? Tudo de bom para vocês. Obrigada pela presença. Tá bom. E agora é correr, porque você tem 7 dias aí para atualizar tudo que precisa ser feito. Já vou começar hoje. Hoje é dia de festejar. Amanhã a gente já começa a cobrar, né, Karine? Só amanhã a gente começa. Hoje é dia para você curtir. Dá um beijo aí em seu pai, um beijo em sua mãe, viu? E um beijão para você. Muito obrigada. Muito sucesso. Ô, minha madrinha, muito obrigada. De nada. Obrigada, professor Jarbas, pela parceria, pelo companheirismo. Parabéns e para você. pela paciência. Bom sucesso agora. Amém. Eu vou sair, viu, gente? Beijos, beijos. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau. Então, eu acho que a gente já pode finalizar aqui, né, Anne? Pode sim. Acho que todos já falaram. Então, um beijo grande, fica com Deus. Fica com Deus. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.